Olá, tudo bem, alunos? Eu sou o professor Alberto Veras e em nosso curso vamos estudar os atos infracionais e as medidas socioeducativas impostas aos adolescentes em conflito com a lei. Em nossa aula de hoje, nós estudaremos a remissão. Então, nós trataremos da origem histórica, da previsão legal e analisaremos todo o procedimento, estudando desde o momento da sua concessão e os seus efeitos jurídicos. Mencionaremos também qual o procedimento a ser adotado no caso de discordância da remissão, que haverá remessa ao Procurador-Geral de Justiça. Então vamos lá. Meus amigos, nós sabemos da existência das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça de menores, as chamadas regras de Beijing. Então, o item 11 desse diploma estabelece que toda remissão que tenha por finalidade o encaminhamento do jovem a instituições da comunidade, ou até mesmo por outro tipo, vai depender do consentimento dele e dos seus responsáveis. Ela diz ainda que essa decisão acerca da remissão será submetida à análise de uma autoridade competente. E tem mais, essas regras foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ora, meus amigos, a origem histórica se baseia nas regras de Beijing. O Código de Menores não teve essa previsão, mas o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente adotou um instituto semelhante. Então, a remissão é o perdão concedido pelo Ministério Público ou pela autoridade judiciária ao adolescente como forma de exclusão, suspensão ou extinção do procedimento judicial de apuração de ato infracional. Se observarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos encontrar a remissão nos artigos 126 ao 128. E assim, o Ministério Público e a autoridade judiciária poderão conceder a remissão ao adolescente representando uma medida discricionária, devendo ser então fundamentada na lei. Meus amigos, a remissão a cargo do Ministério Público somente poderá ocorrer antes do início do procedimento judicial para apuração do ato infracional. Por isso, tem a finalidade de extinguir o processo, pois este ainda não se formou. No entanto, se já tiver iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o ECA também prevê a possibilidade de conceder a remissão ao adolescente. Nesse caso, a competência para conceder é exclusiva da autoridade judiciária, seja como forma de extinção, seja como forma de suspensão do processo já iniciado. Mas vamos ficar atento, pois também podemos encontrar a remissão no ECA na seção que trata da apuração de ato infracional atribuído a adolescente nos artigos 180, inciso 2, bem como nos artigos 181 e 188. E vocês devem estar curiosos para saber acerca do procedimento. Pois bem, após a oitiva informal, o Ministério Público poderá adotar uma das seguintes providências: arquivar os autos, proceder com a representação ou então conceder a remissão. A remissão pode ser concedida ao adolescente independentemente do seu consentimento e, dessa forma, será considerada na forma de perdão puro ou então simples. Poderá ainda ser concedida acompanhamento de medida socioeducativa não privativa de liberdade e, para tanto, podemos observar o ECA em seus artigos 126 e 127. Devemos deixar bem claro que, após ser promovido o arquivamento ou então ser concedida a remissão, com a devida fundamentação, os autos devem ser enviados à autoridade judiciária, que irá proceder com a homologação. Meus amigos, vocês viram que eu citei a remissão em 3 situações: exclusão, suspensão ou extinção do processo. Pois então vamos dar uma examinada em cada uma delas. A remissão, como forma de exclusão do processo, ocorre numa fase pré-processual, competindo exclusivamente ao Ministério Público. Ela ocorre antes de ser iniciado todo o procedimento judicial que vai apurar o ato infracional. A remissão como forma de suspensão ou extinção do processo ocorre na fase judicial. No caso de suspensão do processo, o adolescente permanece atrelado à medida socioeducativa que foi imposta. No caso de extinção do processo, ocorre quando o judiciário realiza toda a fase probatória e decide por extinguir o processo mediante representação ao órgão do Ministério Público. Mas, professor, e os efeitos da remissão? Ora, meus amigos, a remissão não significa obrigatoriamente que houve reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, pois o que significa é evitar que o processo seja iniciado ou então que ele continue. Ela também possui o efeito de não ser considerada nos antecedentes na ficha criminal daquele adolescente. Outro efeito é que o adolescente que receber a remissão
pode ser obrigado a cumprir qualquer medida socioeducativa, com exceção daquelas privativas de liberdade, quais sejam semi-liberdade ou então internação. E para concluir a nossa aula de hoje, vamos tratar da situação que trata da discordância da remissão. Nessa situação, vocês devem observar o artigo 181, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, meus amigos, o juiz pode deixar de homologar o arquivamento e a remissão, mas deve fazer um despacho fundamentado e remeter ao Procurador-Geral de Justiça. Bom, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui e para a complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é a leitura do material didático disponibilizado na sua área do aluno, que traz uma abordagem mais aprofundada dos tópicos aqui analisados. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.